Em 2026, a Parada do Orgulho completou 30 anos em São Paulo e a 30ª edição do evento esteve longe de ser a melhor de todas. Em 2026, a parada encolheu, perdeu apoio, perdeu dinheiro. A diminuição dos patrocínios para a parada LGBT+, também foi um dos alvos dos discursos. Houve uma queda de 60% para a edição de 2026, provocando inclusive a diminuição do número de trios elétricos de 20 para 14. A deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, discursou também na parada, afirmando que o público deve mostrar aos patrocinadores que pessoas LGBT merecem respeito e que a comunidade deve cobrar essas empresas. O recado é para os ex-patrocinadores da parada, que por anos lucraram com um discurso de suposto respeito, de suposta diversidade, mas que na primeira pressão e lobby dos fundamentalistas e conservadores, abandonaram a comunidade. Com menos estrutura, muito da exuberância da festa se foi. Tá aí uma das muitas críticas contra a falta de música eletrônica, um gênero historicamente presente na parada. No discurso, a deputada menciona patrocinadores que se dobram à onda conservadora. LGBT também compra, também paga imposto, também circula pela cidade e merece respeito. Uma onda que ainda não passou e que agora tenta marginalizar a festa de vez. A estratégia é clara. Primeiro eles retiram as famílias da festa e depois dizem que a festa não é de família. A parada LGBT+ de São Paulo acontece em meio ainda a uma polêmica aprovação em primeiro turno na Câmara Municipal de São Paulo de um projeto de lei que proíbe a presença de crianças e adolescentes em eventos públicos ou privados que façam alusão ou fomentem práticas LGBTQIA+. Esse contexto torna a presença de certos políticos nesse evento um tanto improvável. Eles entendem que, se pedirem votos para esse público, eles não poderiam pedir votos para um outro público que é diferente e muito maior. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito da capital, Ricardo Nunes, não foram ao evento. Mas apesar de tudo isso, a humilde edição de 2026 da Parada do Orgulho trouxe um momento de glória, porque essa festa também estava celebrando um avanço, o direito a 2 dias de folga por semana, reconhecido na lei. Isso pode estar perto de acontecer no Brasil, é o final da escala 6:1. E é um alívio muito necessário para todos os trabalhadores. E essa conquista é uma conquista dessa comunidade, porque foi uma representante eleita por essa comunidade que fez essa proposta avançar em Brasília, Érica Hilton. A deputada federal Érica Hilton, do PSOL, foi prestigiada pelo público e comemorou a aprovação da proposta de emenda à Constituição que põe o fim à jornada 6x1, pressionando a tramitação da matéria no Senado Federal. O Brasil quer mais tempo, o Brasil quer descanso, o Brasil quer dignidade. Obrigada por toda a força, obrigada por toda a vida que vocês me dão. Não é fácil ocupar aquele espaço, não é fácil ser a primeira travesti presidenta da Comissão de Defesa do Direito das Mulheres. Aproveitem, celebrem, nós estaremos em todos os lugares, porque este país também é LGBTQIA+. Viva o movimento LGBTQIA+. Viva a nossa história! Viva os 30 anos de parada! Parabéns, parada! Parabéns, comunidade! Estamos juntas e vamos marchar por dignidade, por direito, por justiça, contra o genocídio e pelo bem viver. Axé! Boa caminhada! Simbora! Os setores da esquerda incomodados com tal identitarismo precisam aceitar essa realidade. A maior conquista trabalhista dos últimos anos, que pode estar para chegar, tem as cores do arco-íris.
O Legislativo brasileiro estuda reduzir a jornada de trabalho pelo menos desde 2015. Foi naquele ano que Paulo Paim, do PT, apresentou a primeira proposta no Senado. A iniciativa dele veio muito mais como uma reação a vários projetos de lei suprimindo direitos dos trabalhadores. Eu entrei até com um projeto proibindo essa história, porque além de ser 6x1, eles querem derrubar até uma regulamentação que diz que eles querem assegurar que o empregador a qualquer momento ou hora ele diz que dia é a tua folga. Você não se programa para nada mais com a família. Essa folga de um dia pode ser na segunda, pode ser na terça, pode ser na quarta, pode ser na quinta, pode ser na sexta ou pode ser até no sábado. Às vezes não coincide com a folga do ritmo da família, né? Enquanto o texto de Paulo Paim fazia um longo tour de 4 anos pelas gavetas do Senado, um outro petista resolveu tentar a sorte, só que na Câmara dos Deputados. Reginaldo Lopes apresentou uma proposta parecida e isso foi em 2019. Que a nossa convergência seria, então, pela jornada de 40 horas, ou seja, pela redução imediata de 44 horas semanais, para a redução de 40 horas semanais de trabalho. E pelo fim da escala 6x1 e pela escala 5x2. Lógico, permitindo várias combinações de acordo com as convenções coletivas, os acordos coletivos. Então, esse é o nosso ponto hoje de partida. Em 2025, veio uma outra proposta, uma terceira, para reduzir a jornada de trabalho. Na Câmara dos Deputados também. Essa de autoria de Érica Hilton, do PSOL. E era a proposta mais ambiciosa até ali, com jornadas de 36 horas semanais e um prazo de implementação de apenas 1 ano. A deputada federal Érica Hilton, do PSOL, deve protocolar nesta terça-feira, 25 de fevereiro, uma proposta de emenda à Constituição que propõe o fim da escala de trabalho 6x1 e a redução da jornada semanal para 36 horas. A parlamentar conseguiu 234 assinaturas, número superior ao mínimo necessário para que a proposta avance na Câmara dos Deputados. Eu sou autora de uma PEC que apresentei a vários ministérios do governo para que nós possamos olhar para isso e possamos buscar um equilíbrio. Ninguém tem a resposta de se vai ser 4x2, 4x1, 3x3. Não temos. O que nós queremos fazer é trazer esses trabalhadores precarizados, explorados, vulnerabilizados, com condições de trabalho sucateadas, para virem a esta casa dizerem o quanto as suas vidas, a sua saúde, as suas famílias foram afetadas por esta lógica de trabalho. Este é um espaço de debate. Consta que Érica teria apresentado a proposta dela antes, mas preferiu esperar um clima mais favorável na Comissão de Constituição e Justiça. Nos bastidores, ela teria articulado intensamente para influenciar na composição dessa comissão, a CCJ, e com isso criar condições para que a proposta dela tivesse alguma chance. Ou não, você já vai entender. De qualquer forma, foi uma articulação política complexa e que levou meses. Nós fizemos o protocolo, então, do texto. Muitas pessoas perguntaram por que o texto não tinha sido protocolado antes. Nós tínhamos uma estratégia e uma interpretação de que, dada a presidência da CCJ no ano passado, o protocolo desse texto seria algo muito ruim, poderia ser usado já na própria CCJ para ser desmobilizado, desmontado, empurrado para debaixo do tapete e acabar com todo esse movimento social e político que tem se organizado para apresentar uma solução e uma proposta para o povo brasileiro relacionada a essa escala de trabalho que nós já consideramos obsoleta e que já tem apontamentos políticos e econômicos mostrando que há sim possibilidade de repensarmos essa jornada de trabalho, como em outros lugares do mundo já foram feitos, aplicando a nossa realidade, aplicando a nossa economia, aplicando aos setores do nosso país. A proposta da Érica Hilton, na verdade, nunca teve chance nenhuma, não com o texto original. Quem viu as articulações mais de perto sugere que ela nunca teve a esperança de ver esse texto passar na íntegra. O objetivo era outro desde o começo, era fazer a comissão se mover para bolar alguma coisa que fosse um meio termo entre a proposta dela e uma outra, apresentada em 2019, aquela do Reginaldo Lopes. Em 2019,
eu apresentei a emenda constitucional 221 de 19. Ela é a primeira. O regimento da Câmara propõe todos os assuntos correlatos são apensados. Por isso, a PEC da deputada Érica Hilton é apensada a minha PEC. Ela se torna a principal que vai à apreciação. E no fim foi esse texto que finalmente conseguiu trilhar todo o seu caminho até a aprovação em plenário. Encerrada a votação. Sim, 461, não 19. Está aprovada em segundo turno a proposta de emenda à Constituição número 221 de 2019. Em votação a redação final. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Aprovada! A matéria vai ao Senado Federal. Para oferecer ao trabalhador uma jornada de 5 dias de trabalho e 2 dias de folga, foi necessário primeiro articular mudanças na CCJ, depois apresentar uma proposta considerada inviável, com 4 dias de trabalho e 3 de folga, para em seguida conseguir o apensamento dessa proposta a uma outra anterior, que estava parada há anos. No fim, ainda teve o trabalho de negociar os votos em plenário. E sabe o que é mais interessante em tudo isso? Para começar a tramitar, essa proposta dependia de uma certa discrição, que é sempre muito propícia a articulações de bastidores. E esse início da tramitação, de fato, ocorreu à sombra de uma grande polêmica da Câmara dos Deputados. A primeira parlamentar trans na presidência da Comissão das Mulheres, chamando de imbecis as mulheres que a criticavam. O maior, sim. Acha que tá tudo bem. Tá se referindo a quem? Imbecis. Imbecis. Quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Cis, não é isso? Deputada. Presidente. Ana Ortiz. Deputada Ana Ortiz. A terceira, repúdio à presidente da C Mulher pelas suas falas ditas no Twitter que nós somos imbecis, com o cis de forma com letras maiúsculas, que faz referência a todas nós mulheres que nos identificamos com o nosso próprio gênero. E essa pode ter sido a distração perfeita para que o fim da escala 6:1 pudesse tramitar. Nós temos muito orgulho da primeira mulher trans presidente da Câmara das Mulheres. Só para deixar registrado que mantém a ordem do plenário, presidente. A atribuição de manter a ordem do plenário é de Vossa Excelência. Por favor, mantenha a ordem. Isso sim é política. E agora, uma pausa, um parêntese, para falar de cinema. Sol de Inverno é o tipo de filme que fica na memória. É um drama japonês sobre um menino dividido entre a brutalidade do hóquei no gelo e a delicadeza da patinação artística. Só por aí já dá para entender que o roteiro lida com certos dilemas dessa coisa complicada chamada masculinidade, que hoje tenta achar um novo lugar para si dentro da cultura. Esse filme foi muito premiado logo que ele surgiu nos festivais em 2024. Foi chamado de Joia Secreta. E a perspectiva é de que, para o público brasileiro, ele fosse continuar assim mesmo, secreto, desconhecido. Só que aí veio a Fílmica, que incorporou esse filme ao catálogo em 2025, ano seguinte ao lançamento dele, e rapidinho Sol de Inverno virou um dos mais vistos por lá. E esse é só um exemplo do quão atenciosa a curadoria da Fílmica pode ser ao que está surgindo de melhor no cinema. Você pode ver esse filme agora mesmo lá na Fílmica, que está com condições especiais, porém por tempo limitado, para quem assiste esse humilde canalzinho da distinta plataforma de vídeos YouTube. As condições, válidas até 30 de junho, são as que seguem. Tem o plano mensal, usa o cupom ARVRO e aí a assinatura de R$ 16,90 cai para R$ 14,90, um desconto vitalício. Outra opção, o passe anual. Aí você usa outro cupom, que é o Pix Arvro. Paga no Pix, ganha R$ 70 de desconto e um ano inteirinho de conteúdo de primeiríssima qualidade fica por R$ 99,90. Lembrando, meus amigos, esses cupons só valem até o dia 30 de junho, hein? Não esquece disso. E o link para assinar está fixado no topo da caixa de comentários. Dá uma olhadinha ali. Muito obrigado, Fílmica, e agora de volta ao nosso tema principal.
O ano era 2023. Aquelas alturas, a primeira proposta de reduzir a jornada de trabalho já estava parada há 8 anos no Senado. Trabalhando numa farmácia, a última coisa que o Rick poderia fazer seria sentar e esperar, porque ele trabalhava demais para sentar e esperar. O que ele conseguiu fazer foi arrumar um tempinho para sair do balcão da farmácia, se trancar no banheiro e gravar lá um videozinho. Gente, eu tô aqui revoltado com essa escala 6x1. Sério, eu tô querendo saber. Alguém tem essa informação para me dar? Quando é que nós, da classe trabalhadora, iremos fazer uma revolução nesse país relacionada à escala 6x1? Gente, é uma escravidão moderna. Moderna não, ultrapassada. Antes fosse moderna. Não existe essa escala 6x1, gente. Eu fico pensando, eu que não tenho filho, que não tenho nada, eu sou sozinho, não dá pra fazer as coisas. Imagina quem tem filho, tem marido, tem casa pra cuidar. A pessoa tem que se doar pra empresa 6 dias na semana e ter só um dia pra folgar? Isso pra ganhar salário mínimo. Esse vídeo se tornou viral no TikTok e foi o primeiro de uma série. A série de vídeos deu origem a toda uma comunidade que o Rick soube organizar e unir em torno de um propósito: reduzir a jornada de trabalho, conforme noticiou o jornal O Globo. O que era para ser apenas um desabafo nas redes sociais mudou completamente a vida de Rick Azevedo. Logo depois, decidiu criar um grupo no WhatsApp para programar ações com os apoiadores. Em menos de uma semana, a comunidade, que recebia até 2.000 pessoas, lotou. O nome do movimento foi criado junto com esses aliados. Entre várias sugestões, a sigla VAT, Vida Além do Trabalho, trouxe a definição do que ele defendia no vídeo. E com a militância no VAT, o Rick se aproximou da deputada Erika Hilton. Consta que o primeiro contato com ela foi feito pelas mensagens privadas do TikTok. Foi assim que o Rick e a comunidade que ele criou começaram a colaborar direta, intensamente, na elaboração daquela proposta que foi apresentada pela deputada. Esse laço político, talvez também de afeto, ficou tão estreito que o Rick se filiou ao PSOL e se elegeu vereador no Rio de Janeiro, com uma boa votação, aliás. A imprensa às vezes acredita a Erika Hilton como a madrinha política do Rick. Naquela humilde, porém gloriosa 30ª edição da Parada do Orgulho, uma das glórias também era dele. Glória e luta também, né? Porque a luta nunca termina. Eu quero pedir encarecidamente uma vaia para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Se o fim da escala 6x1 não foi concluído, é porque Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, está sentado em cima da nossa PEC. Despacha a nossa PEC! Fora Alcolumbre! Fora Alcolumbre! Viva a classe trabalhadora! Viva a Erika Hilton! Ponto final em mais um textão, e nas considerações finais quero trazer a informação mais recente que surgiu agora durante o processo de edição desse vídeo, na coluna do Caio Junqueira, na CNN. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, estaria segurando a PEC da escala 6x1, enquanto aguarda uma reunião com o presidente da República, pressionando para negociar nos próprios termos. É mais ou menos por aí a postura do presidente do Senado. É bom ficar atento, né? Porque é possível que o Senado deixe de debater a redução da jornada de trabalho para apostar numa outra ideia apresentada pela oposição. Uma ideia segundo a qual você não terá direito nenhum estabelecido à folga. Para isso você precisará negociar com o patrão. Essa é a promessa. Não vou chamar de proposta, vou chamar de promessa. Bora ouvir os apoiadores desse canal. Eles se reúnem num grupo, mandam áudios e assim nasce o PS, também chamado de finalzinho. Me dá muita tristeza ver o que eles estão fazendo com a parada. Eu estive na primeira parada, não tinham 20 pessoas. Foi uma coisa bem pouquinho nos anos 90. Eu acredito que era o ano de 97. Então, assim, como
o grupo LGBT é massa de manobra para o que seja. Quando é conveniente, as empresas fazem um discurso arco-íris. Quando não é mais conveniente, simplesmente descartam as pessoas. Ela era uma aposta de que não aconteceria, ou que seria muito fraca, por conta justamente do esvaziamento dos patrocinadores que em outro momento estavam ali do lado. E foi muito importante porque foi televisionada na sua integralidade, com várias pessoas fazendo cobertura e demonstrando que a comunidade LGBT cresce a cada dia. O movimento gay talvez seja um dos movimentos mais inteligentes, mais abrangentes que aconteceram. Com essa questão da alegria, da forma tão inteligente, do bom humor e todos os aspectos que esse universo demonstra. É muita inteligência. Não é difícil associar a causa LGBT com a causa trabalhista. A gente tem que lembrar, pessoal, de que o público LGBT, dando uma ênfase ao público trans, são os que mais sofrem informalidade de trabalho. Quando se conseguem trabalho formal, escala 6x1, salário mínimo. Então, melhorando a qualidade do trabalho, melhora a qualidade dessas pessoas. Eu, sinceramente, fico muito feliz pela Erika Hilton conseguir, e eu espero que isso aconteça, porque a maternidade que eu posso viver hoje é porque o meu trabalho é na escala 5x2, às vezes é 4x3, entendeu? E isso faz eu ser uma mãe melhor. O trabalhismo brasileiro foi capaz de lograr vitórias importantes em diferentes momentos da nossa história. Os anos 30 e 40 são notoriamente lembrados pelos maiores avanços relativos. Naquela oportunidade, conquistamos o limite de 8 horas diárias e 48 horas semanais. E aqui estamos nós, chegando novamente nos anos 30 do próximo século, com a legislação impondo as mesmas 8 horas diárias e 44 horas semanais. Eu preciso dizer que isso é muito pouco para quase 100 anos de luta? Erika Hilton, tia Sandra te ama. Tia Sandra torce muito por você. Você, Rick Azevedo, meu vereador, que eu acreditei, e eu acho que a escala 6x1 tem uma excelente porta-voz dentro do Congresso. Não tenho mais nada para dizer. Não quis pensar, não quis raciocinar sobre o tema, só quis trazer mesmo minha emoção, porque Erika Hilton falando deixa a tia Sandra aqui muito feliz. Muito obrigado por me ouvir até o final, o finalzinho e o finalzinho. Qualquer interação com esse conteúdo, seja comentário, coraçãozinho, hype, o que quer que seja, ajuda esse conteúdo a existir um pouquinho mais e aí um pouquinho mais longe. Se quiser colaborar ainda mais materialmente, tem essa chave Pix. O sistema de pagamentos mais amado, mais protegido, mais defendido pelos seus usuários em todo o planeta Terra. Ah, que assim seja. Um beijo e, como sempre, valeu!